Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, as proteínas. Eu decidi separar esse assunto em duas videoaulas, sendo que nessa aqui que você está assistindo agora, nós vamos abordar quais são as funções das proteínas, o que acontece quando tem excesso ou falta de proteína no nosso corpo, e também vamos estudar o grupo que vai compor as proteínas, os aminoácidos, como eles se ligam, né? Como é feita uma ligação peptídica, como eles são classificados, enfim. Antes da gente começar, já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Então, sem mais demora, vamos lá! Muito bem, pessoal. Um dos compostos orgânicos mais diversificados que nós temos são justamente as proteínas, e por isso elas vão ter também muitas e muitas funções biológicas, a começar pela função estrutural. Como um ótimo exemplo de proteína que tem uma função estrutural extremamente importante no nosso corpo, eu posso citar o colágeno, né, que vai compor aí praticamente todos os tecidos conjuntivos do nosso corpo vão ter uma quantidade aí importante de colágeno, né, a proteína mais abundante no nosso corpo. Também posso citar a queratina, que vai formar aí boa parte da nossa unha e do nosso cabelo, né? Os pelos também são formados dessa proteína queratina, né? Não confundir com quitina do exoesqueleto dos artrópodes, que é um carboidrato aminado, né? Aqui nós temos então duas proteínas estruturais extremamente importantes. Também podemos citar a função reguladora, através das enzimas, por exemplo. Vamos lembrar que não existe praticamente nenhuma reação metabólica, seja ela de catabolismo ou anabolismo, dentro do nosso corpo, que não seja mediado por enzimas, que são catalisadores biológicos. A gente vai trabalhar esse assunto em outra aula. Então, essas enzimas vão reduzir a energia necessária para que aconteçam reações, fazendo com que essas reações ocorram muito mais rápido do que ocorreriam naturalmente. Então, praticamente todas as reações metabólicas do nosso corpo dependem das enzimas. Extremamente importante esse grupo, tão importante que nós vamos dedicar uma aula só para eles. Mas podemos citar também os hormônios proteicos, né? Nós temos hormônios que não são proteicos, né, como testosterona, estrógeno, né? Os hormônios sexuais aí, eles têm origem lipídica, mas os hormônios proteicos atuam também como reguladores. Como, por exemplo, podemos citar aqui a insulina e o glucagon. A insulina regula a entrada de glicose na célula, o glucagon a saída, de maneira extremamente resumida para vocês. Então, consegue aí ter uma regulação do fluxo de glicose, entre outras coisas, se tem um hormônio relacionado à glicose. Bom, também temos aí como funções biológicas das proteínas a questão delas atuarem como moléculas receptoras nas membranas plasmáticas. Isso é extremamente importante. Inclusive, isso atua em conjunto com os hormônios. Quando uma molécula sinalizadora pode ser um hormônio, tá? Não necessariamente mas pode ser um hormônio. Chega na célula, essa molécula precisa ser recebida. Quem recebe essa molécula, quem é o receptor, normalmente é uma proteína aqui, né, com a função receptora. E ela faz com que esse sinal seja recebido e emite um sinal para o citoplasma até que esse sinal chegue no DNA e vai ter uma resposta referente a esse sinal. Então, isso é extremamente importante. Se não fosse essas proteínas receptoras de membrana, não adiantaria ter hormônio. Tá? Por que um hormônio age em células específicas? Porque um hormônio só age em células que têm receptores para esse hormônio. Tá? Então, isso é muito interessante, é uma função primordial aí das proteínas, que sem elas, nosso corpo não funcionaria da maneira que ele funciona. Podemos citar também a função de transportadoras, tá? E aqui é uma função também bem diversificada. As proteínas atuam como transportadores, por exemplo, de membrana. Vamos lembrar aqui, eu tenho uma bicamada fosfolipídica, é uma bicamada fosfolipídica com a parte polar voltada para os extremos e a parte apolar para dentro, de maneira que substâncias polares normalmente não conseguem atravessar essa membrana, né? Substâncias polares e substâncias muito grandes, elas têm dificuldade de atravessar essa membrana. Então, essas moléculas vão precisar atravessar por meio de proteínas. Proteínas que vão facilitar, então, a entrada ou saída de moléculas que normalmente não conseguiriam passar pela membrana. São transportadores. Mas, também podemos citar a função de transportadora no sangue. Vamos lembrar aí que nós temos os famosos colesterol ruim e bom, que na verdade não são colesterol,
são transportadores, são lipoproteínas. Então a gente tem essas bolas aqui, né, essas esferas, que são compostas por proteínas e lipídios, certo? Para que elas servem? Para transportar substâncias apolares pelo sangue. Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio colesterol, vai ser transportado nessas lipoproteínas, que são feitas por lipídios e proteínas. Então, essas proteínas vão ter a função de transportadoras dessas substâncias apolares. E também podemos citar como transportadores o exemplo da hemoglobina, que transporta aí oxigênio pelo nosso sangue, né? E o CO2 também, mas principalmente o oxigênio. 99% do oxigênio que a gente precisa é transportado via hemoglobina. Extremamente importante, a gente sabe que o oxigênio ele tem uma certa dificuldade de se solubilizar aí na água, né? Então, a gente não teria oxigênio suficiente no sangue se não fossem essas hemoglobinas. Então, extremamente importante. Muito bem, olha quanta função tem nas proteínas, né? Algumas proteínas atuam na função de reservatório. Posso citar um exemplo muito famoso aqui, que é a albumina. A albumina tem no nosso sangue, ela atua como osmorregulador, mas ela também é conhecida por estar presente aqui na clara do ovo, né? Uma proteína aí de reserva energética extremamente importante, nos ovos aí de galinhas, aves de maneira geral, por exemplo, tá? Mas a gente poderia citar também que essa albumina ela atua como um regulador osmótico no nosso sangue, a gente conversa disso num outro momento. Bom, também temos proteínas que atuam na defesa do nosso corpo, são os anticorpos, conhecidos também como imunoglobulinas. Então a gente vai ter aí eles produzidos, né? Na aula de histologia também a gente estuda um pouco melhor isso daí, mas eles são produzidos por linfócitos do tipo B, né? Que vão se transformar em plasmócitos e produzir esses anticorpos aí que vão destruir e auxiliar na destruição de células invasoras. Muito bem. Algumas proteínas vão atuar também como reparadoras. Proteínas reparadoras. Que proteínas são essas? São aquelas proteínas que fazem parte da cascata da coagulação sanguínea. Posso citar o objetivo final dessa cascata, que é a produção de fibrina. Essa fibrina vai conter, então, substâncias grandes, né, como as hemácias, por exemplo, de saírem do sangue quando tem algum ferimento. Essa fibrina é extremamente importante aí nessa cascata de coagulação sanguínea. Tá? Se nós temos um problema na produção de fibrina, nós não conseguimos coagular o sangue, por conseguinte, nós podemos ter um problema que pode levar o indivíduo a óbito, né? É uma doença relacionada a isso, a hemofilia. E, para encerrar as funções das proteínas, não posso deixar de citar aqui as proteínas relacionadas à contração muscular, actina e miosina principalmente, os filamentos grossos e finos. E também cito aí para vocês algumas proteínas que têm uma característica muito peculiar, que é a bioluminescência. A gente vê isso aí em vagalumes e alguns peixes também. Tem esse peixe representado no filme do Nemo, que ele vive em região abissal, aí ele fica com essa proteína que tem essa capacidade, né, ao sofrer uma reação química, de liberar brilho. E aí ele atrai alguns peixes e acaba comendo, né, esses peixes aí. Interessante, os peixes ficam atraídos por essa luz no ambiente que não há luz. Os vagalumes utilizam essa proteína para comunicação e acasalamento. Muito bem, pessoal, então perceba que as proteínas são extremamente diversificadas, elas possuem aí muitas e muitas funções, mas agora nós vamos dar uma estudada naquilo que compõe as proteínas, os aminoácidos. Muito bem, aí temos uma molécula de aminoácido. Todo aminoácido, para ser um aminoácido, precisa ter no seu centro um carbono conhecido como carbono alfa, que está ligado a um grupo amina, um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, e a um grupo carboxila, que é um carbono com uma dupla ligação no oxigênio e uma ligação simples num outro oxigênio, que por sua vez está ligado a um hidrogênio. Isso todo aminoácido tem. Mas o que muda de um aminoácido para o outro? O que muda é este R. Este R representa aí um radical, que pode ser um simples átomo ou ser ainda uma molécula muito complexa que vai estar ligado a este aminoácido. Tudo bem? Existem centenas de aminoácidos na natureza. Contudo, apenas 20 vão fazer parte da composição das proteínas. E aqui você pode encontrar na literatura
uma diferença com relação ao número, porque alguns autores vão considerar que alguns aminoácidos são naturais, enquanto outros são essenciais, e aí tem uma divergência entre esses autores, porque existem algumas peculiaridades. Alguns aminoácidos são essenciais em algumas fases da vida, em outras não. Enfim, existe aí uma discussão. Alguns são classificados ainda como semi-essenciais. Enfim, eu vou trazer aquilo que é o mais comum, aquilo que eu vejo na maior parte dos materiais e aquilo que eu vejo aparecer mais em vestibular. Então, a gente vai trazer esta classificação: essencial e não essencial ou natural, sendo que 9 são considerados essenciais, né, e 11 naturais. Lembrando que aqui o mais importante do que você decorar o número é você entender o que significa este nome. Essencial, pessoal, significa que a espécie não produz. Então, é essencial que se alimente dele. Naturais, ou um nome que eu não gosto, que é o não essencial, né, porque pode dar a sensação de que a gente não precisa. Eles são tão importantes quanto os essenciais. Contudo, a própria espécie consegue produzir, então não é necessário adquiri-los na alimentação. Essa que é a ideia básica. Vamos lembrar que este número vai variar de espécie para espécie. Tá? Eu estou trazendo aqui números da espécie humana, mas um vegetal, por exemplo, ele não se alimenta de nada, ele produz o seu próprio alimento. Então, 100% dos aminoácidos presentes nos vegetais são, para eles, aminoácidos naturais, eles são capazes de produzir todos eles. Tudo bem? Aqui está a listinha para quem quiser conferir. Bom, como que nós conseguimos transformar um aminoácido num outro? Através de uma reação conhecida como reação de transaminação. Basicamente, o que nós fazemos é transferência de radicais. Tá? Nós vamos pegar um determinado aminoácido que nós adquirimos, tá? Ou que nós produzimos, enfim, um determinado aminoácido com um determinado radical. E vamos reagir ele com um cetoácido. Sempre é assim, toda reação de transaminação consiste na reação de um aminoácido com um cetoácido, em que nós vamos realizar a troca, né, através da ação da enzima transaminase, entre os radicais, produzindo então um novo aminoácido contendo o radical que anteriormente estava no cetoácido. Então há uma troca de radicais. Basicamente é isso, de maneira resumida, que é uma reação de transaminação. É interessante comentar que nós precisamos adquirir todos os aminoácidos essenciais na nossa alimentação. E o brasileiro faz isso sem muito problema. Por quê? Nós temos uma alimentação comum, que é o arroz com feijão, que é perfeita com relação ao que a gente precisa de aminoácidos. Por quê? O arroz vai conter todos os aminoácidos que nós precisamos, menos a lisina. Olha que interessante, o feijão contém todos, né, menos a metionina. Então a lisina que falta no arroz é abundante no feijão. E a metionina que falta no feijão é abundante no arroz. Ou seja, pensando apenas, né, no quesito de aminoácidos, nós estamos plenamente satisfeitos comendo aí feijão e arroz, não vai te faltar nenhum aminoácido. Um arroz e um feijãozinho nunca enjoa, né? Maravilhoso essa comidinha. Mas nem todo mundo tem acesso a comida boa, de qualidade, todos os dias, né? Então, nós podemos ter aí alguns problemas relacionados à deficiência proteica, tá? As duas doenças mais conhecidas, o Kwashiorkor e o marasmo, normalmente são comparadas, aí, por isso que eu trouxe uma tabelinha simplificada. Claro, você não precisa se aprofundar nesse estudo, mas para você entender um pouquinho o que acontece. Tá? Aqui são sintomas, pessoal, sintomas, só tem um que eu vejo aparecer mais em vestibular, que é a questão do marasmo, a magreza excessiva, e no Kwashiorkor, esses edemas constantes aqui, né? Então, o indivíduo fica inchado. E aí eu preciso explicar a raiz desse problema, e isso é importante para o seu vestibular também, tá? Enquanto que o marasmo, ele é uma deficiência nutricional completa, não só de proteína, tá? Mas também de proteína, o Kwashiorkor é uma doença de natureza exclusivamente proteica. Então, esse termo, inclusive, ele deriva, né, de um dialeto, um termo, né, que seria a doença do filho mais velho, ou mal do filho mais velho. Por quê? A ideia é que em regiões muito pobres, né, a alimentação das pessoas também é muito pobre, normalmente baseada apenas em carboidratos. Então, quando a criança é desmamada, toda a fonte proteica dela acaba sendo retirada. E ela se alimenta apenas de carboidrato e começa a faltar aminoácidos. Qual é o problema de faltar aminoácidos? Lembra lá no começo da aula que eu falei uma proteína presente no ovo, a albumina?
Então, a albumina é uma proteína que, além de ser uma reserva, ela atua puxando água para o sangue. Essa é a ideia básica dela. Ela faz um controle osmótico aí, deixa o sangue um pouco mais concentrado. Como essas crianças vão ter uma deficiência de proteína, elas não terão albumina suficiente no seu sangue. Isso faz com que a água acabe saindo da corrente sanguínea e não voltando, criando esses edemas. Então, a criança, apesar de ter esse problema normalmente de crescimento, por faltar aminoácido, não conseguir fabricar massa muscular, enfim, não conseguir crescer direito, colágeno, vai faltar bastante coisa para ela. Ela aparentemente vai estar gordinha, mas esse gordinho é de água, é água que acabou vazando da corrente sanguínea e não consegue retornar de maneira adequada. Tudo bem? Bom, essas são as duas deficiências proteicas mais comuns. Contudo, o excesso de proteína também pode causar problema. Aqui nós temos, resumidamente, o metabolismo de carboidrato, proteína e lipídio. Eu vou tratar especificamente do metabolismo de proteínas com vocês. Perceba que as proteínas elas podem dar origem, através de reações específicas, alguns aminoácidos conseguem ser transformados aí em acetil-CoA ou mesmo em piruvato, tá? Sendo que o piruvato pode ser transformado em glicose. Então, é possível um aminoácido se transformar em uma glicose, em um carboidrato? É possível, tá? É possível sim, pessoal. O nome disso é gliconeogênese, mas nós não vamos abordar isso nesse momento. Em outro momento a gente fala disso. Só que para isso acontecer, aquele grupo amina precisa ir embora, porque carboidrato não tem nitrogênio na sua composição. Então, é necessário que aconteça uma reação de desaminação em que ele será retirado. E aí, vamos lembrar que quando um grupo amina é retirado, vai dar origem à amônia, a amônia ela é muito tóxica. Então, a gente transforma ela num ciclo conhecido como ciclo da ornitina em ureia, certo? Então, aumenta muito a concentração de ureia no nosso corpo. Só que não só isso. Aumenta também, pessoal, um outro probleminha que a gente pode ter, que é o aumento do ácido úrico. O que o aumento do ácido úrico pode trazer de problema? Enquanto que a ureia ela é facilmente removida pelo fígado, o ácido úrico, quando em excesso, ele pode se depositar principalmente nas articulações, causando um probleminha chamado gota. Então, essas pessoas que tendem a ter bastante ácido úrico, elas têm que diminuir o seu consumo de feijão, de carne, de alimentos ricos em proteínas. A gota ela pode trazer bastante dor e debilidade nos movimentos aí. Muito bem, agora vamos dar uma olhadinha em como esses aminoácidos se juntam. Pessoal, aqui nós temos então o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Para eles se juntarem, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação conhecida como síntese por desidratação, que já acontecia lá nos carboidratos. Quando os monômeros se juntavam, também acontecia esse tipo de reação. Então, a molécula deste aminoácido vai fornecer um oxigênio e um hidrogênio, enquanto a do outro aminoácido fornece um hidrogênio, do grupo carboxila e do grupo amina. O e 2 hidrogênios, nós temos aí então a perda de uma molécula de água nesta reação, de maneira que depois, perceba que este carbono vai se ligar diretamente nesse nitrogênio. Essa ligação aqui é uma ligação covalente extremamente forte, pessoal, muito, muito forte, conhecida como ligação peptídica, que mantém a base, o esqueleto aí dessa proteína. Essa molécula de água é perdida, tá? Ela vai ficar ali na célula, vai ficar, enfim, no corpo de alguma forma, vai ser perdida na forma de suor, não interessa. Enfim, ela é perdida. Mas por que eu estou falando dela? Porque se eu quiser quebrar essa ligação peptídica, eu preciso novamente fornecer essa água, essa molécula de água que foi perdida. Então, a quebra dessa ligação peptídica é conhecida como hidrólise, ao passo que a união entre dois aminoácidos é conhecida como síntese por desidratação. Tudo bem? Então, a ligação peptídica se dá entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de outro. Assim, a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, o número de ligações peptídicas vai ser sempre igual ao número de aminoácidos menos 1. Certo? Aqui nós temos 2 aminoácidos, menos 1 tem uma ligação peptídica. Se eu adicionar mais um aminoácido aqui, eu adiciono mais uma ligação peptídica. Então eu fico com 3 aminoácidos, 3 menos 1, 2 ligações peptídicas. E assim sucessivamente. Se eu tiver 100 aminoácidos, eu tenho 99 ligações peptídicas. E é óbvio que cada uma dessas ligações ela corresponde a uma molécula de água que foi perdida. Então, isso também será igual ao número de moléculas de água
liberadas. Eu coloquei esse quadrinho porque eu já vi, obviamente, isso cair em uma ou outra questão de vestibular, é bom você ficar esperto, tá? E aí, para encerrar essa aula, nós temos as classificações. Essas classificações podem variar também de material para material. A ideia é que um oligopeptídeo, ele vai de 2 a 10 aminoácidos. Então, oligo poucos, são poucos aminoácidos. E ele pode ter nomes para cada um desses tipos, né? Dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo e assim sucessivamente. A partir de 10, nós vamos ter aí, então, os polipeptídeos. Tá? São moléculas já maiores, mas não tão grandes quanto as proteínas, normalmente consideradas acima de 80 aminoácidos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fique esperto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário, mas não perca a próxima aula que já está aparecendo aí para você, tá? A aulinha de proteínas 2, onde nós vamos ver o que faltou desse assunto tão importante aí, que se refere às estruturas proteicas. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá!